Bem-vindo ao segundo episódio do nosso podcast do canal Direito Simplificado. E como já foi dito na introdução, no outro vídeo, nesse episódio nós iremos falar sobre a evolução histórica da escravidão e o ciclo do trabalho escravo contemporâneo. O meu nome é Carlos Eduardo. E eu sou a Ana Carolina. Bom, para introduzir o tema geral, nós decidimos começar falando sobre o contexto histórico. Bom, para falar sobre esse tema, eu vou usar de base um artigo do brasileiro Daniel Arruda Nascimento, e no qual ele compara o fenômeno da escravidão brasileira, da escravidão colonial, com as teorias de estado de exceção e campo biopolítico do filósofo italiano Giorgio Agamben. Para resumir, o estado de exceção seria o oposto do estado democrático de direito, e é um paradigma de governo dominante na política atual. O campo biopolítico, ele seria o espaço que se abre quando a exceção se torna regra. É um lugar de indeterminação jurídica, onde o que a lei diz, o que é permitido e o que é proibido não estão bem definidos. E no artigo é citado que talvez a senzala, o, na época da escravidão, seja a primeira experiência de campo biopolítico na era moderna, já que os escravos, eles não eram tratados como seres humanos, como sujeitos de direito de fato. Eles eram tratados como mercadorias, como propriedades e produtos. A história é frequentemente estudada. No final do século XV e início do século XVI, com as grandes navegações, a América foi descoberta, entre aspas, pelas nações europeias, e assim deu-se início à colonização. No artigo ainda é dito que a escravidão foi a solução econômica encontrada pelas potências europeias para a garantia e o alargamento dos seus domínios políticos. E para isso era necessário estimular as grandes plantações agrícolas e, consequentemente, de mão de obra de qualidade. E seu objetivo também era o acúmulo de metais preciosos. Já no final do século XVI, o objetivo era o desenvolvimento da indústria e o incentivo às exportações nas colônias. E isso foi suficiente para justificar a escravização de vidas humanas. E durante esse processo, que durou mais de 300 anos, repleto de violência, sofrimento e violação dos direitos mais básicos que um ser humano poderia possuir, ocorreu um verdadeiro massacre aos povos indígenas e africanos. Outro ponto importante a se falar é que a primeira Constituição do Brasil, elaborada logo após a Declaração da Independência, ela não citou os escravos em nenhum momento. Outro ponto importante a se pontuar são as formas de resistência à escravidão que ocorriam. Entre elas, as principais que podemos citar eram as fugas, as tentativas de assassinato de senhores e até mesmo chegavam ao suicídio. Além disso, também houve várias revoltas que ocorreram com a tentativa de reivindicar a abolição da escravidão. E também a outra forma de resistência, que na verdade foi uma tentativa de preservar a sua cultura, que era o sincretismo, ou seja, a junção da religião africana com a religião cristã. Como eu disse, era uma forma de tentar preservar a sua religião e a cultura de seu país de origem. Nos séculos XVIII e XIX, com a ampliação do reconhecimento dos direitos humanos pelo mundo, surgiram os movimentos abolicionistas e os países foram deixando de praticar essa violação completamente desumana. Porém, o Brasil foi o último país a aboli-la, sendo isso feito apenas em 1889. E essa decisão foi
ela foi tomada visando interesses políticos. Para concluir, o trabalho escravo, mesmo que não seja mais uma política estatal e que seja obviamente proibido pela legislação, ele ainda deixa marcas na contemporaneidade brasileira pelos casos de trabalho análogo à escravidão que serão tratados nos próximos episódios. Ou seja, isso não é um fenômeno pertencente apenas ao passado. Bom, agora que o Cadu falou um pouquinho mais a respeito da história da escravidão no nosso país, que infelizmente ainda não acabou por completo, eu vou poder introduzir a você o nosso objeto de discussão, que é o trabalho análogo à escravidão no odierno brasileiro. Bom, tudo o que fazemos, as coisas que acontecem no nosso presente, tudo possui relação com o passado. E assim como no passado, onde milhares de pessoas negras e indígenas lutaram para conseguir finalmente a sua carta de alforria, que as libertariam da escravidão, hoje no Brasil, algumas vezes a situação não se difere muito daquela época, pois milhares de pessoas ainda buscam conquistar sua liberdade. O trabalho escravo contemporâneo é reconhecido pelas leis brasileiras, assim como o Carlos falou. Ele é reconhecido de 4 formas, que são elas: o trabalho forçado, a jornada extenuante, o trabalho degradante e a servidão por dívida, conforme previsto no artigo 149 do Código Penal Brasileiro. Essas qualificações são muito mais comuns no mundo do trabalho do que se imagina. Quase todos os ramos trabalhistas possuem casos de exploração análoga à escravidão dos seus trabalhadores, como você vai poder acompanhar com mais detalhes no nosso próximo episódio, que trará o tema no contexto das lavouras, fazendas, extrativismo e mineração. Bom, para conseguir um maior lucro e acompanhar o ritmo do capitalismo no mundo atual, muitas empresas veem a exploração dos seus trabalhadores como uma resposta para tudo isso. Dessa forma, muitas pessoas são submetidas ao trabalho análogo à escravidão no Brasil, seja forçadas através da retenção de documentos, isolamento geográfico, ameaças físicas ou psicológicas, fraudes, espancamentos, ou seja, qualquer meio que torne impossível do empregado se ver livre do empregador. Seja também por dívida, que é esta que é imposta propositalmente pelo empregador, e a pessoa se vê presa a essa dívida sem nunca poder pagar, e essa dívida vive crescendo exponencialmente, e aí o trabalhador fica preso ao empregado sem poder se libertar. Seja também por trabalho degradante, que não é apenas um trabalho precário, mas é quando o ambiente e a condição de trabalho é tão absolutamente precária que chega ao ponto de colocar em risco a saúde, a segurança e a vida do trabalhador. Seja também por jornada extenuante, que é quando a pessoa é submetida a trabalhar muito e por muito tempo, colocando também em risco a sua saúde, segurança e vida. A responsabilidade social da qual nós falamos aqui tem a ver com esse fato, do fato de que o trabalho escravo atual está ligado a quase todas as cadeias de produção, de produtos que são comprados por revendedores e posteriormente são comprados e consumidos por nós cidadãos. Apenas no intervalo entre 1995 a 2020, segundo a Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia, foram realizados mais de 50 mil resgates, provando o quão real e sério e presente é esse problema. Você já parou para pensar hoje como são produzidas as roupas das marcas que você costuma consumir? Se a empresa que produz o seu carro compra matérias-primas obtidas através da escravidão de pessoas, como a Fiat, por exemplo, segundo investigações da organização de jornalismo investigativo Repórter Brasil, por Leonardo Sakamoto. Para alguns, pode ser doloroso acompanhar e saber como é a realidade de muitos seres humanos pelo mundo.
E é realmente doloroso saber de tudo isso. Mas continuar na ignorância não produz mudança alguma. Para combater essa realidade, nós precisamos reconhecê-la e lidar com ela, consumindo produtos que possuem responsabilidade social, humanidade, denunciando casos de exploração e expondo para quem nós conhecemos aquela empresa que trata seres humanos como coisas descartáveis e viola gravemente os seus direitos. É necessário saber para combater, e este é o papel que queremos alcançar com esse trabalho. A gente sabe que é um trabalho com falhas e imperfeições, mas mesmo o mínimo pode fazer a diferença. A luta abolicionista atual está nas mãos de quem se importa com a vida do próximo e de quem está no real controle sobre sua vida e sobre como quer vivê-la. Não seja mais um que se rende ao sistema, lute da forma que puder, porque pessoas estão sendo escravizadas neste exato momento. Esse foi o nosso segundo episódio. Este é um trabalho sob a orientação da professora doutora Paula Arruda, de estudantes da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Pará. E muito obrigada se você ouviu até aqui. Nós agradecemos muito o apoio.